Começa agora, na Mundial, Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Um programa que tem como objetivo divulgar a milenar técnica egípcia de autoconhecimento, ajudando no desenvolvimento pessoal e familiar. Apresentação: Professor Gilberto Baccaro. Olá, boa tarde. Novamente, eu tenho o prazer de estar aqui com vocês pela Rádio Mundial, nosso encontro semanal às terças-feiras, né? E antes de começar o programa, eu gostaria de dar um aviso. No dia 14, eu estarei atendendo em Jundiaí, dia 15 em Itatiba, dia 21 estarei em Campinas e no dia 21 às 20 horas na Secretaria de Cultura de Itatiba estarei dando uma palestra sobre Cabala Egípcia, o universo de conhecimento, e o valor do ingresso são 2 quilos de alimento não perecíveis ou 2 latas de leite em pó. E nossos cursos lá do nosso espaço, que inauguramos nosso espaço, na Brigadeiro Luiz Antônio, 478, atendemos lá com horas marcadas, temos vários profissionais trabalhando conosco, que são maravilhosos, como eu com a Cabala, com a clarividência e astrologia, temos terapia floral, aconselhamento metafísico, tarô, quiropraxia, eletroacupuntura, acupuntura auricular, cromoterapia, Reiki e Feng Shui. E teremos breve alguns cursos, inclusive o segredo dos orixás para a felicidade e prosperidade com o mestre Ranieri Segui. Muitas pessoas me ligam e ligam lá para a Glória, né, no meu espaço, né? O telefone é 3105-3316. Mas tem tudo explicado no meu site www.gilbertobaccaro.com.br. Exatamente o que eu faço, como que é o meu trabalho, né? Então, veja bem, hoje eu vou dar para vocês uma explicação de o método que eu utilizo para chegar aonde eu chego. A Cabala, ou o oráculo egípcio, é uma técnica milenar criada pelo sábio Teut na era pré-dinástica, ou seja, por volta de 3850 a.C., sob o reinado do faraó Menés, que unificou as tribos do Vale do Nilo. A técnica foi aperfeiçoada ao longo dos milênios, juntando com o aprimoramento das artes e da cultura egípcia, principalmente pelo sábio Imhotep, que foi grão-vizir do Egito no reinado de Djoser da terceira dinastia, que reinou entre 2665 a 2625 a.C., além de que teve uma relevante participação do sumo sacerdote de Amon-Ra, Reotep, da 13ª dinastia, e da sacerdotisa-chefe de Amon-Ra, Nafranuti, 20ª dinastia. Utilizamos 9 estrelas regentes num plano estelar de 12 posições fixas e móveis, que determinam os períodos negativos e positivos durante toda a vida da pessoa, acompanhado dos aspectos negativos e positivos, ou seja, o destino compulsivo e o que a pessoa deverá mudar em si para que a negatividade, ou seja, os karmas, deixe de influenciar com sofrimentos a vida da pessoa ou da família. Junto, eu utilizo a astrologia kármica tibetana. É uma técnica utilizada normalmente para os postulantes nos mosteiros budistas, principalmente no Tibete, Sri Lanka, Tailândia e Índia. É o ponto de partida para que a pessoa se conheça o mais profundamente possível as compulsões e eliminá-las, para que trilhe com mais sabedoria e facilidade o caminho do aprendizado da boa sorte em todos os sentidos e da iluminação. E utilizo a clarividência. Essa técnica eu consigo verificar na espiritualidade as negatividades da família através dos antepassados em sofrimento.
ou mesmo se houver feitiço ou qualquer mal negativo. Essa técnica é utilizada em consultas pessoais, mas pode raramente ser em alguns casos à distância. Essa técnica foi adquirida por mim através da Cabala egípcia, associado aos métodos budistas de meditação e concentração e práticas, e minha clarividência foi comprovada cientificamente pela Royal School English of para Psicologia em Londres, e não possui nenhum cunho religioso ou espiritual, e a adquiri através dos estudos da Cabala egípcia. E os assuntos abordados na minha consulta: profissão, o que mais poderá se adequar à pessoa, família, relacionamentos, perdas, mudanças necessárias para que os aspectos positivos sejam enaltecidos e os negativos eliminados. Então vejam bem vocês dizem, puxa vida, né? Eliminar um karma, eliminar uma compulsão é difícil. Olha, gente, é dificílimo, mas não é impossível. Porque Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, Ele nos deu inteligência suficiente para termos os discernimento e podermos mudar nossa vida, melhorar nossa vida, e esse é o objetivo do nosso trabalho. As consultas comigo, elas levam de 40 minutos a 1 hora, ou o tempo necessário que for, porque enquanto a técnica ou a espiritualidade estiver me passando informações, eu não interrompo, eu continuo. E eu utilizo os 3 métodos numa consulta. Agora, veja bem, tem muitas pessoas que vão lá querendo saber o que foram em vidas passadas. Olha, eu só mexo com vidas passadas quando realmente há o problema. Se não for o problema, deixa quieto, porque ninguém sabe o que tem dentro do nosso coração e o que pode vir à tona. Ontem eu recebi uma senhora em que o marido dela era de descendência alemã e ele tinha um nome português. E as coisas realmente não batiam. E essa senhora, nós fomos conversando, e ela foi explicando que o avô do marido dela chegou ao Brasil no início do século XX, só que ele era alemão. E ele, por alguma razão, ele mudou o nome, ele adotou um nome português, tirando essa descendência alemã do nome da família. Só que esse senhor veio e pediu ajuda. E ele explicou o seguinte, em que ele precisou fugir da Alemanha no início do século, porque ele teve sérios problemas e lá ele seria preso e talvez até executado, porque na Alemanha existia pena de morte até a Segunda Guerra Mundial. Depois que o nazismo acabou, eles aboliram a pena de morte. E esse homem, com muito medo, ele conseguiu chegar ao Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele adotou um nome, inclusive parece até que era o nome de uma rua ali no próximo ao Flamengo. E ele então passou a viver escondido com uma outra etnia. Só que quando ele morreu, ele levou consigo esse sofrimento todo. E estava influenciando negativamente a família, principalmente o neto, que é o marido dessa senhora. E o que aconteceu? Ele veio, pediu que fossem feitos alguns procedimentos para que ele conseguisse romper com esse passado. E o que ele me passou é que ele tinha sido uma pessoa realmente muito ruim na Alemanha. Ele, inclusive, deu o nome alemão dele e pediu que fosse rezado missas com o nome alemão, não com o nome português ou brasileiro. Então, veja bem, né? Todos os nossos karmas, nossas compulsões, elas estão diretamente relacionadas aos nossos antepassados. Nossa profissão, nossos casamentos, nossos descasamentos, nossas uniões e desuniões também. Hoje mesmo eu recebi uma moça lá no consultório pela manhã, em que ninguém na família conseguia casar e nem reter dinheiro. Quando eu usei a clarividência e eu fui buscar, eu descobri que uma irmã da avó dela havia cometido suicídio
por volta de 1922 e ela estava amaldiçoando a família. E nessa maldição da família, ela realmente não deixava ninguém casar, não deixava ninguém reter dinheiro, ninguém tinha casa própria. E eu, através da clarividência e com a ajuda da espiritualidade maior, com a ajuda dos santos, de Mestre Jesus e do louvado Buda, essa moça pediu uma série de coisas, a família irá cumprir e com certeza vão conseguir casar, vão conseguir reter dinheiro e todos conseguirão emprego, porque o maior objetivo é fazer com que as pessoas se conheçam profundamente e conheçam profundamente os problemas da família e o mais importante é sair da consulta com solução. Há pouco tempo uma moça não conseguia emprego. Eu disse, você está procurando emprego na área errada. Você tem que procurar nesta outra área e você vai procurar dentro de uma empresa que o logotipo é verde. Mas eu não conheço isso. Então sai e procura que você vai achar. Ela me ligou 15 dias depois, dizendo que tinha ido procurar emprego numa empresa que mexia com alimentos, que era o negócio dela, e ela estava mexendo com uma coisa completamente diferente. O logotipo da empresa era verde e branco e que ela já estava empregada e ia começar a trabalhar. O salário não era o que ela pretendia, mas foi um início, foi um começo. Então, veja bem, tudo isso se refere aos karmas, a vida da pessoa, a vida da família e a vida dos antepassados, né? E no programa passado eu comecei falando dos karmas que constam do meu livro que será lançado no mês de julho, que se chama O Príncipe Siddhartha Gautama, o Louvado Buda. E lá na segunda parte do livro eu enumero todos os karmas que existem no mundo. E hoje eu vou falar de um dos piores karmas que existe. É o karma de ser volúvel. Esse karma tem uma derivação do karma da frustração e também do karma da decadência familiar, em alguns casos até o karma da libertinagem e da diversidade sexual que também estão presentes, provocando situações de instabilidades constantes e intermináveis mutações na vida. A pessoa não consegue se fixar em nenhuma situação, emprego, trabalho, casamento, dinheiro, nada. Poderá ser nos relacionamentos pessoais, tem muita dificuldade de se fixar num único e duradouro relacionamento pessoal e profissionalmente é uma troca constante de emprego. Dificilmente conseguirá um trabalho duradouro. Nesse karma poderá ser enquadrado a pedofilia, porque a repressão poderá gerar ou gera conflitos, sendo que a grande maioria não consegue solucionar ou mesmo abandonar esses conflitos, prejudicando o desenvolvimento de sua personalidade e o amadurecimento psíquico de si próprio e da família. Mesmo que consiga, estará sempre insatisfeito e ansiando por mudanças. Enquanto não promover mudanças em sua vida, não ficará satisfeito e não conseguirá se aquietar. Luta muito para atingir seus objetivos e quando atinge este, logo perde o valor e o interesse e a parte busca de novas situações. Normalmente, tudo que iniciar ficará inacabado e partirá logo para um outro desafio, mas todos os anteriores ficam literalmente inacabados e muitas situações mal resolvidas. Esse é um karma comum, e muitas pessoas têm. Eu gostaria de passar para vocês agora a vinheta da nossa viagem para o Egito, com uma pequena alteração, e depois vamos abrir o telefone para as perguntas de vocês. Em agosto, a Wide Tour Turismo e o professor Gilberto Baccaro levarão você ao Egito Mágico. 15 dias inesquecíveis, com voo partindo de São Paulo para o Cairo. A viagem inclui visitas aos principais pontos turísticos do Egito: Cidade do Cairo, Pirâmides de Gizé, a Esfinge, a Pirâmide de Saqqara, onde será organizado um ritual mágico com o professor Gilberto Baccaro, Alexandria, Monte Sinai e um maravilhoso cruzeiro pelo Rio Nilo, com paradas e visitas em Luxor, Vale dos Reis, Esna, Abu Simbel e Assuã. Reservas e informações pelo telefone 0 operador
operadora 11 2628-9123 ou 2628-9120 com Cristina. Precisamos fazer uma alteração na data da viagem, porque eu lembrei a Cristina que num dos anos em que eu estava lá, que vocês sabem que eu morei 5 anos no Cairo, nós chegamos a uma temperatura de 52 graus. E está indo na nossa viagem pessoas da minha idade e até mais velha. Então, eu conversei com a Cristina, como deu um problema na Egyptian Airlines, que vamos fazer a parte interna do Egito de avião, então nós deixamos para o dia 30 de outubro. Uma viagem maravilhosa que vocês vão gostar muito. Agora vamos abrir o telefone para você fazer suas perguntas, tá? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou aqui de Jundiaí, Sr. Gilberto. Oi. Eu posso dar a data de nascimento da minha filha? Pode, a data e a pergunta. É 2 de fevereiro de 79. Então, quando ela nasceu, ela chorou durante 6 meses. E agora ela teve uma filha, e a menina também chorou um tempão. Então isso me intriga. Intriga mesmo, mas olha, veja bem, isso aí tem alguma coisa a ver com a espiritualidade. Às vezes são entidades que não estão nem preparadas ainda para o encarne, não tomaram plena consciência do encarne. Você entende? Eu não vejo nisso muito problema. Provavelmente a sua bisneta também vai chorar 6 meses. Minha mãe fala que eu fiz isso, que eu era uma criança ranheta, chorona, entendeu? Mas isso, eu acho assim que está até dentro da normalidade. Porque se não é um karma de choro, não precisa se preocupar. Entendeu? Mas eu posso me aprofundar, mas teria que levar a data sua, do seu marido, do seu pai e da sua mãe. E levar da filha e da neta. E aí eu vou enquadrando, ver aonde está, se é antepassado, se é vidas passadas, o que é. Então, porque não tem nada de saúde, nada. Né? O médico revira, minha filha foi a mesma coisa. Eu revirava, não tinha, engordava normalmente, tudo, mas tinha aquele horário de chorar, de errar. Veja bem, pode ser até que seja alguma entidade que a criança esteja vendo. Isso as crianças veem mesmo. Eu chorava porque eu já era clarividente e acho que o que eu via não devia ser muito bom. Então eu chorava mesmo, entendeu? Mas olha, eu não vejo, mas marca uma consulta e leva os dados que eu dou uma olhadinha para você com mais detalhes, tá? Para você marcar consulta é no 3105-3316 ou entra no meu site. Porque eu sou aqui de Jundiaí, né? Então, eu atendo na Rua do Retiro. Eu atendo na Rua do Retiro. Certo. Entendeu? Só que você tem que ligar para a minha secretária para ela passar o agendamento para você. Tá ok. Tá bom? Tá, muito obrigada. Nada. Boa noite. Tchau. Alô? Alô? Oi. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber da minha filha. Ela tá bem gordinha e ela não tem, assim, vontade nenhuma de emagrecer. E na nossa família tem muitos problemas de coração, de colesterol, essas coisas. Mas ela não tem ânimo nenhum, ela não tem vontade. E a gente fica preocupado com o excesso de peso. Qual que é a data dela? É 9/9/82. Olha, acontece o seguinte, tem alguma coisa extremamente negativa do lado da sua filha. Agora, o que foi que aconteceu com a sua filha entre 1995 e 1996? Porque aí me parece que ocorreu um trauma, e esse trauma é que tem que ser tratado. Essa perda de valores, tudo isso tem um fundo emocional, tem um fundo psicológico muito grande, e isso tem que ser tratado. Ela tem 20 e poucos anos, gente, é muito pouco. Ela tem entende? Agora precisa ver o que é esse trauma. Entende? Eu acho que pode ir a senhora, por exemplo, consultar como se fosse ela. O ideal seria ela. Se ela não pode ir,
Vai a senhora e eu consulto a senhora como se fosse ela e vamos achar um denominador comum e ver o que podemos fazer. Ah, tá certo então. Tá bom? Fique com Deus. Amém. Obrigado. Obrigado você. Alô? Alô? Oi. Meu nome é Patrícia. Oi. Eu queria saber se... Eu estou separada do meu namorado, queria saber se a gente vai voltar. Qual que é a sua data? 23/3/79. E a dele? 18/9. E agora não sei o ano. Só pelo seu, não. Não tem retorno. Agora eu não sei a parte dele se ele quer. Entendeu? Porque acontece o seguinte, olha, você é uma pessoa muito forte, muito determinada. E em determinados momentos, você é uma pessoa difícil de se lidar no dia a dia. E você magoou muito esse rapaz no rompimento. Vocês dois estão magoados. Pelo que a Cabala me mostra aqui, não. Mas tudo pode acontecer. Eu não tenho os dados dele para fazer uma comparação. Por você, ele não volta. Por mim? É. Pelos seus dados, não tem retorno. Tá. Deu para entender? Quantos anos ele tem? 33 anos. E ele faz quando? Dia 18 de setembro. Então ele é de 77. É. Tá dando que não volta. Ah, tá joia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Dá tempo de mais um? Alô? Alô? Pois não. Gilberto, é sobre trabalho, querido. A minha data é 3/3/58 e eu tô há 4 meses parada. Estou ficando muito aflita. Olha, primeiro que puxaram o seu tapete legal nesse seu último emprego. E segundo, você vai precisar fazer alguma coisa na espiritualidade e eu vou te indicar a pessoa. Então eu gostaria que você ligasse amanhã para mim, por volta de umas 14 horas, lá no meu consultório. Converse com a minha secretária que eu pedi para você ligar, que eu vou te passar o telefone de uma pessoa que vai te ajudar. Não adianta você ir consultar comigo, porque eu não vou conseguir te ajudar. Você precisa de uma ajuda efetivamente espiritual e eu não trabalho... Eu trabalho com a espiritualidade, mas não com o que você precisa. Então é bobagem eu continuar mandando currículos? Não é. Você continua, mas liga para mim que eu vou te dar a pessoa certa que vai te auxiliar a tirar esse feitiço que puseram em cima de você. Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Até amanhã. Até amanhã. Entendeu? Nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim. O tempo passa tão rápido aqui na Rádio Mundial, né? Então, eu quero lembrar vocês o seguinte, de que nós todos temos problemas. Mas Deus, nosso Pai, Deus, nosso melhor amigo, Ele nos dá a solução e dá pessoas na nossa vida que nos dão a solução. Muitos podem nos magoar, mas existe outros tantos do seu lado tentando te auxiliar. Confie e acredite em Deus Pai. Namastê. Você acabou de ouvir na Mundial. Programa Cabala Egípcia, um universo de conhecimento. Apresentação: Professor Gilberto Bacaro.